Bem, pessoal, prosseguindo. Agora nós vamos tratar dos principais atos praticados no registro imobiliário. São 3: matrícula, registro e averbação. Eu vou fazer aqui uma comparação bastante rudimentar e simplificada, mas que eu acho que ilustra bem o funcionamento, os atos praticados no registro imobiliário. Imaginem vocês, recém-aprovados no vestibular, ingressando na Unisantos. De posse do comprovante de aprovação no vestibular, o primeiro passo que vocês dão é procurar a secretaria da universidade. Lá, depois de atendidos por algum funcionário ou funcionário da instituição e anuindo as condições de ingresso à universidade, qual será o primeiro ato que o funcionário vai tomar? Abrir uma matrícula em nome do interessado em cursar a faculdade de Direito. Então, o primeiro ato praticado pela universidade quando recebe o pedido de inscrição no curso é a abertura de uma matrícula. Essa matrícula irá gerar um número, que é o número de matrícula, número esse que os acompanhará durante todo o curso de Direito. Vocês serão identificados a partir daquele momento, para fins acadêmicos, pelo número com o qual estão matriculados. Quando a universidade abre uma matrícula em nome do interessado em cursar a faculdade de Direito, automaticamente temos um prontuário aberto em nome desse sujeito, prontuário este atrelado ao número da matrícula. Nesse prontuário, atrelado ao número de matrícula, serão anotadas, serão registradas todas as principais ocorrências envolvendo aquele determinado aluno ao longo do curso de Direito. Então, é a partir do prontuário da matrícula, por exemplo, que a universidade, quando solicitada, irá emitir um histórico escolar, informando todas as notas que aquele determinado aluno obteve nas variadas disciplinas que cursou ao longo dos 5 anos da faculdade de Direito. Se, porventura, aquele aluno for apenado disciplinarmente durante o período do curso, com uma suspensão, com uma advertência, enfim, com uma sanção qualquer, essa sanção será anotada no prontuário dele. A partir das informações do prontuário, qualquer um que consulte aquele número de matrícula terá uma informação resumida de todas as intercorrências acadêmicas daquele aluno matriculado no curso de Direito. É a mesma dinâmica que ocorre no registro de imóveis. Quando um título translativo de propriedade, uma escritura pública, dá entrada num cartório de registro de imóveis, a primeira coisa que o oficial deve verificar é se o bem objeto da alienação já tem um número de matrícula
aberto. Se não houver um número de matrícula aberto correspondente àquele imóvel objeto da transação, antes de se proceder ao registro daquela transação imobiliária, que implicará a transmissão da propriedade ao adquirente, obrigatoriamente o registrador deverá matricular o imóvel naquele registro de imóveis. Deverá identificar aquele imóvel com um número de matrícula e, a partir daí, abrir um prontuário e, dali em diante, registrar todas as ocorrências que envolverem esse imóvel, começando pela ocorrência indicada naquele título que lhe foi apresentado para registro. Então, a matrícula é o ato primordial do registro de imóveis. É o ato inaugural do registro de imóveis, né? Sem matrícula não se faz registro. Tá? Se eu tiver, por exemplo, 2 imóveis com matrículas distintas, pertencentes ao mesmo dono, e este dono pretender a fusão desses 2 imóveis, transformando-o em um único imóvel, uma vez concluída a fusão, aquelas matrículas individuais correspondentes a cada uma das partes do novo todo desaparecerão e surgirá no lugar, em substituição às matrículas dos imóveis que se fundiram, uma nova matrícula do imóvel já completamente unificado. No caso de alguém que tenha um imóvel de grande extensão e resolva desmembrá-lo em imóveis menores, uma vez concluído o desmembramento, para cada uma das partes desmembradas do todo anterior, será atribuído um novo número de matrícula. Então, este é o ato inaugural, é o ato primordial do registro de imóveis, a matrícula. A matrícula foi criada, é uma criação da Lei 6.015 de 73. Antes de 73, o registro imobiliário não tinha por base a matrícula. Antes de 73, os imóveis não tinham um número próprio de identificação, um número de matrícula. A identificação era feita através do número do título translativo. Não era o imóvel que recebia uma identificação, mas sim cada transação envolvendo imóveis recebia um número próprio. Eram as chamadas transcrições imobiliárias. Então, não se referia ao imóvel matriculado sob o número tal do cartório de registro de imóveis de São Vicente. Referia-se ao imóvel como o imóvel objeto da transcrição número tal registrada no cartório de registro de imóveis de São Vicente. Esse sistema anterior causava muita confusão. Causava muita dificuldade, por vezes, identificação da cadeia de transferências imobiliárias. Porque o imóvel não tinha uma identificação. Você tinha que buscar cada transcrição, você tinha que buscar o número de cada título translativo e, uma vez identificados esses números, construir a sequência de transações envolvendo aquele determinado imóvel.
Não era tudo anotado num único lugar, num único prontuário, numa única folha, num único arquivo, no caso, modernamente, uma vez que nós já estamos na era da computação há algum tempo. Então, muitas vezes se perdia a informação. Não se encontrava uma determinada transcrição envolvendo aquele imóvel, o que causava uma lacuna, até na questão da continuidade do registro. Este foi o motivo para o legislador de 73 criar a matrícula, um sistema em que as informações referentes a cada um dos imóveis da circunscrição imobiliária ficam concentradas num único lugar, num único prontuário. Certo? Então foi uma grande inovação legislativa, uma revolução no registro imobiliário brasileiro para o bem. Né? Alguns podem estar se perguntando, mas como é que foi a transição do sistema anterior para o atual? Publicada a Lei 6.573, os oficiais de registro de imóveis tiveram que fazer um levantamento de todos os imóveis integrantes da sua circunscrição e, de ofício, promover a abertura de matrículas para cada um deles? Ou essa transição foi feita gradualmente à medida em que os títulos chegavam para registro? Nós já falamos no vídeo anterior que no registro de imóveis vigora o princípio da instância, segundo o qual o oficial somente deve atuar quando provocado pela parte interessada. Então, essa primeira solução de levantamento dos imóveis existentes no território da circunscrição imobiliária e consequente abertura automática de matrículas para cada um deles é completamente ilegal. E evidentemente não foi isso que foi feito. Né? A mudança de um sistema para o outro, da realidade anterior à Lei 6.015 à realidade atual, foi sendo feita gradualmente, à medida que os títulos translativos de propriedade fossem aportando no registro de imóveis. Então vamos imaginar, dia seguinte à lei, a promulgação, publicação, entrada em vigor da Lei 6.015 de 73. Deu entrada no primeiro cartório de registro de imóveis de Santos, uma escritura pública de compra e venda de um terreno situado no centro de Santos. O oficial de justiça, oficial do registro de imóveis, evidentemente, não encontra a matrícula desse imóvel. Estamos no dia seguinte à entrada em vigor da lei. Há um pedido de registro imobiliário. E nós vimos que, pela sistemática atual, o primeiro ato, o ato inaugural do registro, é a matrícula. Deparando-se com aquele título e sabendo que o imóvel não tem matrícula, antes de proceder ao registro imobiliário daquela transmissão de propriedade imóvel, o oficial promove a abertura da primeira matrícula do seu cartório de registro de imóveis. Então a matrícula 00001 corresponderá a daquele imóvel objeto de alienação no primeiro título translativo que foi apresentado ao cartório após a entrada em vigor da Lei 6.015 de 73. A partir daí, cada título translativo que foi entrando no cartório, envolvendo imóveis diferentes não matriculados, foram
antes de registrados, submetidos à abertura de uma matrícula para o imóvel. E a partir daí foi sendo feita a transição, a migração de um sistema para o outro. Hoje, nós já temos aí quase 50 anos de vigência do atual sistema de registro imobiliário. Portanto, hoje, são pouquíssimos os imóveis existentes em todo o território nacional que não tem número de matrícula. No território das circunscrições imobiliárias da comarca de Santos, talvez 1% dos imóveis, 0,5% dos imóveis situados no território do município de Santos não tenham um número de matrícula próprio. São aqueles imóveis que, desde a entrada em vigor da Lei 6.015 de 73, não foram objeto de qualquer espécie de transferência de propriedade, qualquer espécie de constituição de direito real de garantia, por exemplo, hipoteca, qualquer espécie de constituição de direito real sobre coisa alheia, usufruto, servidão, por exemplo, e que também não foram objeto de qualquer espécie de penhora determinada em execução movida contra o seu titular. Qualquer imóvel que tenha sido alvo de transação, de transferência de propriedade a partir de 73, que tenha sido objeto de constituição de direito real de garantia, direito real sobre coisa alheia, penhora judicial, qualquer imóvel que tenha sido objeto de algum desses atos, certamente já tem um número de matrícula. Porque antes do registro da transferência da propriedade imobiliária, do usufruto, da servidão, da penhora, da hipoteca, verificando que o imóvel objeto do ato não tem matrícula, o oficial promove a abertura da matrícula. E só então faz o registro da transferência de propriedade, da constituição do direito real de garantia ou mesmo da constituição do direito real sobre coisa alheia. Então, assim, o registro sucede à matrícula e constitui o ato que efetivamente acarreta a transferência da propriedade ou a constituição de um direito real de garantia ou direito real de coisa sobre coisa alheia. Os registros, eles vão sendo feitos em sequência no prontuário da matrícula do imóvel. Então, por exemplo, o imóvel já existia antes de 73, foi transferido do João para o José através de um contrato de compra e venda firmado logo depois da vigência da Lei de Registros Públicos. O oficial do registro de imóveis, ao se deparar com aquele contrato de compra e venda do João para o José, verificando que o imóvel não tinha matrícula aberta, promoveu a abertura da matrícula, o identificou com um número e, na sequência, registrou o título translativo. Aquele título translativo do João para o José vai receber uma numeração. É o R1, é o registro 1. Então, abriu a matrícula, o imóvel foi identificado lá com o número 00004 do primeiro cartório de registro de imóveis de Santos. Com a abertura da matrícula, o imóvel é descrito na matrícula, né, obrigatoriamente. E, na sequência, se faz o registro da transferência imobiliária do João para o José, R1. Vamos imaginar que depois de 5 anos o José resolva vender para o Pedro. O Pedro
leva lá a escritura pública outorgada pelo José. O oficial, verificando que a escritura está em ordem, é registrável, promove o registro na matrícula 0004, o R2. José transferiu para o Pedro. Depois de 10 anos, o Pedro resolve vender para Ana. R3. A Ana sofre uma execução judicial e tem aquele imóvel penhorado. R4. Penhora determinada nos autos, número tal, da 5ª Vara Civil de Santos. E com isso, você tem todo o histórico do imóvel revelado pela consulta à sua matrícula, tal como o histórico do aluno matriculado na Faculdade de Direito consta todo na matrícula que ele recebeu lá no início, quando resolveu se inscrever no curso. Percebem? Por fim, nós temos as chamadas averbações. As averbações são anotações feitas à margem de um registro para indicar alterações ocorridas no imóvel, seja quanto à sua situação física, seja quanto à situação jurídica do proprietário. Averbam-se fatos posteriores à matrícula e ao registro, que não alteram a essência desses dois atos, modificando apenas características do imóvel ou do sujeito. É aquilo que eu disse lá no exemplo de Bertioga. Eu tenho um lote 5 da quadra 10, loteamento Jardim Bertioga. Lote vazio de terreno. Ele está registrado em meu nome, tem matrícula própria. Ok? Aí eu resolvo construir nesse lote. Consigo aprovação na prefeitura, pago as taxas, alvará, a obra é concluída. Ocorreu uma alteração quanto à situação física do imóvel. Antes tratava-se de um terreno vazio, agora trata-se de um terreno onde está construída uma casa. O que eu faço? Requeiro a averbação da construção no registro de imóveis. Eu estou informando ao registro de imóveis que aquele imóvel matriculado teve a sua constituição física alterada. E como o registro deve exprimir a verdade, eu estou levando a nova realidade ao conhecimento do registro imobiliário. Notem, ao informar o registro imobiliário da alteração da constituição física da coisa, eu não estou informando qualquer transferência de titularidade ou mesmo constituição de direito real, de garantia ou sobre coisa alheia. Trata-se apenas de uma atualização de uma informação importante relacionada à coisa, que envolve a sua situação física. Por exemplo, a rua mudou de nome. Mudou a localização do imóvel. Não há transferência de titularidade, não há constituição de direito real sobre coisa alheia ou direito real de garantia. Então o ato a ser praticado é uma averbação. O sujeito, quando adquiriu a coisa, era casado. Casado com a Maria. Depois de um tempo, eles não são mais casados, eles se divorciaram. Houve alteração da situação jurídica do estado civil do proprietário. Ele mudou de casado para divorciado. Então, isso precisa ser anotado junto à matrícula, porque essa informação é relevante para quem pesquisa a situação da coisa. Porque se de repente a pessoa é casada, para que a eventual aquisição, eventual constituição de direito real
de garantia ou sobre coisa alheia seja válida, é necessário a anuência do cônjuge. Se não é casado mais, não precisa da anuência do cônjuge. Então, a averbação serve para atualizar essas informações relevantes para a coisa, que envolvem mudança na sua situação física ou mesmo mudança na situação jurídica do proprietário. É para isso que serve a averbação. Quando você quiser transferir titularidade, constituir direito real sobre a coisa, o ato a ser praticado é o registro. Quando você quiser informar situações relevantes, modificações relevantes ocorridas quanto à situação física da coisa ou à situação jurídica do proprietário, aí nós temos a averbação, ok? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, me coloco à disposição. Com isso, nós encerramos as aulas de registro imobiliário. Atentem no resumo que eu vou disponibilizar para vocês também, a menção também aos principais livros do registro imobiliário. Eu não vou comentar aqui um a um, porque tornaria o conteúdo muito extenso e vocês têm condições de sozinhos entenderem a sistemática. Qualquer dúvida sobre essas questões também eu fico aí à disposição para responder, tá bom? Um abraço a todos aí, fiquem bem.